paz de Cristo, eu sou o pastor Cássio Mota e hoje nós vamos estudar a lição de número 5, cujo tema é Jesus de Nazaré, o Deus homem perfeito. Quando nós olhamos para essa lição, nós vamos observar que o Deus homem, ele habitou de forma completa nas suas duas naturezas. Deus ele era 100% homem, bem como 100% Deus. E nós temos um termo do grego que significa hipostase, que é o mesmo que essência ou substância, para poder afirmar que Cristo era tanto Deus, a natureza divina, como a natureza humana, habitando de forma completa e perfeita na mesma pessoa. E aí, quando nós olhamos a humanidade de Cristo pela ótica dos evangelhos, é necessário a gente fazer um panorama de como os evangelistas eles trataram esse assunto a respeito da divindade e da humanidade de Cristo. Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, Mateus ele tem um foco no povo judeu. Por isso ele vai narrar Jesus como rei, como Messias. Mateus ele foi o escritor que mais fez citações do Antigo Testamento no seu evangelho. Quando nós olhamos para Marcos, Marcos vai tratar o nosso Salvador como servo, visto que ele escrevia para o povo romano. Lucas ele vai tratar do nosso Salvador como homem perfeito, pois o seu público-alvo eram os gregos, visto que os gregos gostavam dessa parte da sabedoria, da filosofia, eram versados nos estudos em campos acadêmicos. Por isso, Lucas ele vai trazer a perspectiva do nosso Salvador como um homem perfeito. E aí a gente olha o início das genealogias, a gente vai perceber que Mateus começa a sua genealogia linkando a humanidade de Cristo a Abraão e a Davi, indicando que o nosso Salvador ele tinha linhagem da família real, até que ele viesse para poder cumprir o seu propósito de rei, resgatando a humanidade através do seu plano salvífico. Bem como nós vamos ver que Lucas ele já vai fazer menção à genealogia de Cristo, o linkando de José até Adão, mostrando o lado humano de Cristo. Reforço que ambas as naturezas, tanto a divina quanto a humana, habitavam no mesmo ser de Jesus de forma completa, sem ter qualquer tipo de atrito entre essas duas naturezas. Nós vamos perceber que a humanidade de Jesus ele vai passar por todos os ciclos que o ser humano normal ele vem passando ao longo das eras. Ele foi um bebê, ele foi um adolescente, ele teve o início da sua juventude e ele teve a sua fase adulta, onde ele começou a exercer e manifestar o seu ministério. E a gente vai ver que em toda fase da vida de Cristo, ele vai manifestando aquilo que seria o seu propósito para poder resgatar a humanidade, trazer o seu povo para mais perto dele. Então Jesus, enquanto um homem, mesmo que ele não fosse e experimentasse o pecado, fosse perfeito na sua essência, ele também teve as mesmas limitações que eu e você, como ser humano, nós também temos. Mas em tudo, o nosso Deus, ele foi visto como um ser sem mácula e sem qualquer tipo de mancha, glorificando e exaltando a ele próprio em harmonia com as suas duas naturezas. Avançando um pouco aqui na lição, nós temos o tópico 2 que vai falar sobre a humanidade de Cristo em outros textos da Escritura. No de Gênesis 3,15, nós temos aqui, como muitos estudiosos consideram, a primeira profecia da vinda de Cristo a essa terra, mostrando que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa vitória de Cristo ela foi conquistada na cruz do Calvário, onde Cristo triunfou sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. Nós vamos ver também que a humanidade de Cristo nas cartas de Paulo, como nós lemos no texto áureo, que ele foi nascido da carne, bem como também nascido de mulher, e o versículo 5 de Gálatas diz que ele nasceu para remir os que estavam debaixo da lei,
a fim de recebermos a adoção de filhos. Todo o ministério terreno de Cristo, desempenhado de forma perfeita, foi para que toda a humanidade ela pudesse ser redimida através do ato salvífico de Cristo. Mesmo naquela época, na antiguidade, nós já percebemos que existiam algumas doutrinas que eram contrárias às sãs escrituras, como a cultura gnóstica, que dizia que se Deus ele era em espírito, o espírito ele era algo bom, Deus ele não podia ter uma essência humana, pois a carne ela era pecaminosa e ela deveria ser desprezível. E aí nós temos nas escrituras, o apóstolo João nos afirma que no princípio era o verbo, confirmando que a humanidade de Cristo tinha sua importância para que ele pudesse cumprir o seu plano redentor. Se de um lado nós tínhamos algumas culturas que tentavam negar a humanidade de Cristo, a palavra vinha para reforçar que a humanidade de Cristo não tirava em nada a sua excelência e a sua perfeição como Deus. Entretanto, Deus ele vai trabalhar de forma plena e abundante com as suas duas naturezas, a natureza divina bem como a natureza humana. E nós vemos aqui no tópico 4 a aplicação quanto à humanidade de Cristo em prol da sociedade. Nós podemos perceber que, através da encarnação de Cristo, nós temos a salvação exclusiva, onde o próprio Cristo vai nos anunciar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, bem como nós temos a participação no corpo de Cristo, pois foi através do ato salvífico de Cristo, por Ele ter se encarnado e vivido entre nós, todos agora temos a liberdade e temos o acesso à comunidade universal dos salvos, bem como somos livres da morte eterna, condição que o homem adquiriu ao pecar lá no Jardim do Éden. Então, através da manifestação da humanidade de Cristo, o que o prepararia para cumprir o sacrifício que seria feito de uma vez por todas as eras, ao longo dos anos, poderá desfrutar da comunhão com Deus Pai. Que ao longo dessa lição, a sua vida possa ser tremendamente abençoada e impactada pelo homem Deus que habitou entre nós de forma perfeita. Que Deus te abençoe.